Fala pessoas, Lucas falando, e hoje vamos para mais uma continuação da Light Novel volume 15 de Kimizen. Espero que vocês estejam curtindo, eu estou gostando muito da história, então já deixa um like, se inscrevam no canal e bora lá pro vídeo. Quando isso acontecesse, todos seriam pegos sem ter como esconder. Eu me recuso a aceitar. A princesa chutou. Deixe-me perguntar isso em vez disso. Se pararmos de vigiar Cisbel imediatamente, você nos daria a mesma recompensa em troca? Isso é impossível. Não posso ajudar meus inimigos. Então, Alice, que outra escolha nós temos? A princesa bufou. O protesto infantil não vai te levar a lugar nenhum. Seus ombros caíram. Você é provavelmente a única no mundo que poderia ser tão incompatível. Seria estranho se eu fosse complacente. Devemos ser inimigo. Sim, é por isso que não vou insistir. Está tudo bem. Eu sinto que ver seu rosto limpou meu humor. A princesa de cabelos dourados respirou longo e profundamente. A malícia evaporou e seu olhar se tornou gentil. Deixe-me dizer uma coisa, eu não estou brava com você. Ele decidiu não perguntar nada. Alice pode acabar ficando chateada novamente. Então você também não está brava com Cisbel, não é? Ela nega. Não, eu estou furiosa com ela. Iska fica surpreso e pergunta à princesa o que ela irá fazer com Cisbel. Boa pergunta. Eu vou decidir isso agora. Alice assentiu com satisfação antes de olhar ao redor da sala onde eles estavam sozinhos. Chamei você aqui para servir de testemunha. Como a segunda princesa da soberania Nebulis, tenho o direito de julgar uma princesa de baixo escalão. Assim que voltarmos ao palácio, aprovarei essa lei e criarei uma comitê legislativa. Iska pergunta se ela não está se esforçando para puni-la. Apenas coopere. Se não terminarmos isso logo, Rin voltará. Alice foi ficar no meio da sala e acenou para ele. Estava escuro como breu além da parede de vidro. A noite havia chegado. Olhando para baixo do andar de cima, viam-se as ruas da soberania bem iluminadas. Pois bem, Iska, o que você planeja fazer? Verificando o que você fez com Cisbel esta tarde, como sua única rival, tenho o direito de saber. Depois que ela enfatizou que ela era sua única partida, Alice se aproximou. Aproximando-se dele, mesmo que ela pudesse estar em qualquer outro lugar nessa sala gigante. Ela não disse nada enquanto segurava a mão de Iska. Vocês estavam de mãos dadas. Ela apertou. Ele podia sentir o calor de Alice irradiar da palma da mão quase apaixonadamente. Não se mova. Ele tentou sacudir a mão por reflexo, mas o aperto de Alice não o deixou. Iska espiou seu rosto. Alice parecia estar apenas preocupada com a mão dele, como se estivesse observando como ela se sentia. Eu vejo. Então era isso que minha querida irmã estava fazendo. Eu não posso saber a menos que eu tente o mesmo. Então, suas palmas são ásperas. Eu me pergunto se é porque você carrega uma espada. Estou lançando uma investigação real aqui. Alice ficou com o rosto vermelho. Ela finalmente soltou a mão dele. Ela continuou descendo, agarrando o cotovelo dele dessa vez, o envolvendo entre seus dois braços, como Cisbel tinha feito mais cedo naquele dia, como amantes de braços cruzados. E então fez isso. Isso é tão sem vergonha. A princesa de um país andando de braços dados com um soldado imperial. Iska refuta. Diz isso quem está fazendo a mesma coisa agora. Isso é apenas para uma pesquisa. Isso pode representar uma ameaça real para a soberania. É por isso que devo fazer minha devida diligência investigativa agora. Sua diligência? Ele tinha acionado o combustível ao fogo. Iska percebeu exatamente um segundo depois. Ela estava ainda mais perto de você do que isso. Alice se agarrou a ele, cruzando os braços sobre os dele. Isso não era tudo. Ela enlaçou os dois braços ao redor do bíceps direito dele, colocando seu peso sobre ele. O peito de Alice empurrou contra o braço de Iska. E foi assim. Não foi um toque leve. Os picos gêmeos de Alice invadiram seu espaço. Sua irmã já havia causado danos suficientes, mas Alice estava em outro nível. Então ela pressionava contra ele.
braço dele afundou confortavelmente, como se eles estivessem tentando consumi-los inteiramente. Ele, nervosamente, pergunta o que ela está fazendo. Eu estou copiando o comportamento da minha irmã, sem mais perguntas. Claro, Alice sabia o que estava fazendo. Apesar de ser temido como a bruxa da calamidade do gelo, Alice estava corando até as pontas das orelhas. Não havia dúvida de que ela estava abalada pela timidez e hesitação. No entanto, Alice não tentou parar. Isso é doentio, é pecaminoso, é injusto, quero dizer, impetuoso. Isca pede que ela então solte seu braço. A princesa dá uma rejeição contundente. Como um gatinho agarrado à mãe, ela agarrou o braço de Isca desesperadamente, recusando-se a desistir. Ele notou sua respiração, talvez porque ela estava tão perto. Mais uma vez, ele pergunta o que ela está fazendo. Não tem a ideia errada, é nervos de ficar tão perto de um poderoso inimigo. É claro que minha respiração ficaria assim. E ele mais uma vez fala para ela soltar seu braço. Não, há ainda mais que precisa investigar. Ela atirou nele novamente. Ela se empurrou com mais força contra ele para que o braço de Isca ficasse praticamente enterrado. De repente, Isca ouviu um sussurro baixinho roçar em seu ouvido. Eu não quero deixar ir. Isca fica surpresa ao ouvir isso. Nada, você entendeu errado. Eu estava tentando entrar na mente da minha irmã. Alice levantou o rosto em uma confusão. Seus grandes olhos estavam úmidos e lacrimejantes. Ela era uma inimiga. Isca sabia disso, mas ele engoliu em seco diante de sua beleza avassaladora. Ele ficou sem palavras, seus braços entrelaçados. Ele podia sentir o calor do corpo dela quando ela se apoiou nele. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Nem mesmo ele sabia por quê. Por outro lado, os olhos febris de Alice pareciam assumir uma pitada de incerteza. Então, Isca, isso é muito importante. Apesar de sermos rivais, gostaria que nos aproximasse. De repente, você está segura, Lady Alice? Quando a porta foi aberta, Alice pulou. Rin veio correndo. O que você está fazendo, Rin? Eu estava bem no meio de algo importante. E o que é isso? Palavra errada. Alice finalmente voltou assim e olhou ao redor. Não é nada. Você não deveria estar lá embaixo. Eu pensei que seria muito perigoso deixá-la sozinha com um espadachim imperial e vim correndo em alta velocidade. A assistente inspecionou o rosto de Alice. Por alguma razão, você parece estar brilhando. Você estava tão mortalmente pálida mais cedo. Sua pele era clara, como uma pérola brilhando com gotas de água. Rin tinha idade suficiente para saber o que estava acontecendo. Ela imediatamente percebeu a mudança em Alice. No curto período de tempo, desde que ela deixou Alice, sua pele parecia brilhar como se a vida tivesse sido restaurada a ela. Lady Alice, aconteceu alguma coisa? Alice desviou o olhar. Rin a encarou. Seu rosto parece vermelho. É apenas a sua imaginação. Lady Alice, se você me perdoar. Ela plantou a mão na testa de Alice. Depois de mantê-lo lá por alguns segundos, os olhos de Rin se arregalaram. Você está queimando, Lady Alice. Você deve ter pegado um resfriado de nossas longas viagens. Você deve descansar agora. A raiva que Rin sentia foi direcionada a Isca. Seu crime por ignorar sua febre é grave. Você está interpretando mal a situação, exclamou Isca. Silêncio. Os agentes da rainha vão se reunir agora. Você tem 2 segundos para se tornar escasso. Foram vocês que me chamaram aqui. Rin mais uma vez puxou uma faca para ele. Isca saiu da sala a todo vapor. Ainda posso sentir o calor de Alice no meu braço direito. Espere, o que eu estou pensando? Isso foi apenas um pensamento perdido. Eu tenho que esquecer isso. Ele ainda podia sentir a sensação de seu corpo. Pesado, mais macio. Não tinha sido desagradável, mesmo que ele praticamente não tivesse voz no assunto. Na verdade, era quase como se isso lhe trouxesse um pouco de paz. E aquela maldade. Tentando afastar seus pensamentos, Isca desceu correndo as escadas de emergência. Em outro lugar, no quarto da rainha,
Mesmo quando o dia se transformou em crepúsculo, o salão de recepção estava inundado de luz como se fosse de manhã. Durante o dia, estava cheio de sol. Durante a noite, foi iluminado com a luz absorvida pelo cristal lunar. A porta se abriu. A rainha Nebulis trocou olhares com sua filha mais velha, que entrou no quarto com graça. Temos 15 minutos até a conferência. Será realizada no escritório neste andar. Vamos lá, 5 minutos antes. Uma das garotas mais bonitas do universo referentemente inclinou a cabeça sorrindo. Eletear Lou Nebulis. Seu cabelo era de incrível cor esmeralda tingida de ouro. Seu busto maduro era ainda mais abundante do que o de Alice e levemente tingido de rosa. Seu lindo sorriso alcançou seus olhos. Seu rosto poderia roubar os corações de todos que o contemplassem. Ela era uma bela sereia. Aos 20 anos, sua beleza estava se aproximando de níveis diabólicos. Que incomum. Eletear saltou liricamente. Eu não tinha ideia de que você recorreria a abusar de sua autoridade. Meu coração está acelerando. Você manteve a casa de Zoa no palácio, chamando uma emergência, uma reunião familiar. O plano é enviar Alice para Liesbeden enquanto eles estão de mãos atadas. A rainha não respondeu. Eletear parecia mais encantada. A conferência entre os 3 clãs de sangue é uma tradição anual e consagrada pelo tempo. Seu propósito é orar pela prosperidade de Lou, Zoa e Hydra. Abusar abertamente desse espaço sagrado é audacioso. Só a rainha poderia fazer isso. Galerinha, essa foi mais uma parte. Eu espero que vocês tenham curtido. Me digam nos comentários o que vocês estão achando. E não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu!